meditar na palavra de Deus e o tema da mensagem será: Deus transforma águas amargas em águas doces. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. E eu quero ler com você a partir do versículo 22. Então leremos do versículo 22 ao versículo 27. Depois eu vou apresentar ou relembrar a você o contexto desse texto. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água e chegaram a Mara. Mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças em que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Meus queridos, quero lembrar a você o contexto. O povo de Israel havia saído do jugo do Egito, e o povo teve uma experiência tremenda com Deus diante do Mar Vermelho. Deus abriu o mar para que o povo passasse a pés secos. Depois que o povo chegou ao outro lado, à outra margem do mar, o exército de Faraó começou a entrar para perseguir o povo. Deus fez com que as águas do mar se fechassem. O exército de Faraó sucumbiu. Então, agora, os israelitas tinham a certeza de que nunca mais viriam à terra do Egito, que não mais estariam sob jugo do Egito. Depois que eles atravessaram o mar, e que olharam e viram o mar já fechado, e não mais nenhum carro, cavalos, soldados ou armas egípcias, eles então adoraram ao Senhor. E o texto diz, no versículo 1 desse mesmo capítulo, assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavaleiro, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Logo depois, nos versículos 20 e 21, diz assim: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, depois de toda a apreensão, antes da travessia do Mar Vermelho, o povo agora se viu em segurança e adorou a Deus e louvou. O texto diz que Moisés começou a proferir palavras e o povo começou a cantar uma grande festa de libertação do jugo do Egito, uma grande festa de vitória. Deus havia cumprido a sua promessa. Ele libertou o povo de 430 anos de escravidão no Egito, e agora o povo se via livre das garras de Faraó e adorava e cantava a Deus. Chega a dizer o texto que Miriam, a profetisa, ainda pega tamborins e chama as mulheres de Israel, e elas saem cantando
e dançando, uma grande festa, um grande louvor, uma grande adoração, porque uma vitória linda havia acontecido. E eu fico imaginando essa cena lá no outro lado, na praia do Mar Vermelho, agora com danças, com tamborins, com canções, com abraços, com sorriso, com festa. E aí a palavra de Deus vai nos dizendo que esse momento maravilhoso passou. Porque depois da festa, depois da celebração, Moisés começou a conduzir o povo em direção ao deserto, conduzindo o povo desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. E o texto diz que durante 3 dias eles caminharam no deserto e não encontraram água. O povo começou a se esquecer muito rapidamente do que Deus havia feito. 3 dias apenas foram suficientes para que o povo se esquecesse do que Deus havia feito. 3 dias apenas foi suficiente para que o povo se esquecesse do poder de Deus, de como Deus é um Deus que livra o seu povo das situações mais adversas, daquelas consideradas impossíveis ao homem. 3 dias foram suficientes. O povo se esqueceu do mar, se esqueceu da abertura do mar, o povo se esqueceu das canções, o povo se esqueceu das danças. Talvez Miriam tenha jogado o tamborim fora. Porque agora, 3 dias depois, o povo caminhava e estava com sede e não havia água, mas eles chegam a uma fonte d'água e eles chegam a Mara. A palavra diz que eles não puderam beber das águas, porque essas águas eram amargas. Isso significa o nome Mara. Tiveram sede, viram água e naturalmente pensaram até em voltar a celebrar a Deus outra vez, porque afinal de contas eles encontraram água. Mas quando foram beber a água era intragável, ela tinha um sabor amargo, não tinha a menor condição de ser bebida. Então, o mesmo povo que 3 dias atrás cantou, louvou, o Senhor lançou o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor nos fez triunfar gloriosamente, Ele lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, o seu nome é o Senhor, Ele é o nosso Deus. 3 dias depois, ao tentar beber a água da fonte de Mara, o povo começou outra vez a reclamar. E assim, no versículo 24, o texto diz: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Um povo que viu Deus abrir o mar, achou que Deus não seria capaz de proporcionar uma água que pudesse saciar a sede. O povo que viu Deus fazer coisas tremendas diante de Faraó, agora 3 dias depois, na primeira necessidade, na primeira dificuldade, na primeira limitação, na primeira barreira, o povo começou a reclamar, e reclamando duramente com Moisés: que beberemos? Parece que você nos trouxe aqui para morrermos de sede. Moisés então clamou ao Senhor. Ele lhe indicou um arbusto, e ele lançou o arbusto na água, e a água amarga se tornou água doce, água boa, água potável, água capaz e suficiente para saciar a sede. É impressionante, meus amados, como é fácil
adorar a Deus, louvar ao Senhor quando Ele abre o mar. Depois que Ele abriu o mar à nossa frente, depois que Ele nos livrou das nossas dificuldades, e talvez você possa se lembrar agora, quantas vezes Deus já agiu na sua vida, abrindo um mar de problemas, de dificuldades, de barreiras intransponíveis, e você passou por esse mar a pés enxutos, e você está aí, está vivo, está com a sua família, está com o pão de cada dia, o Senhor tem te guardado. Quantas foram as vezes que Deus abriu o mar, e aí você adorou, você louvou, e eu me incluo também, nós adoramos, nós o louvamos, nós cantamos, nós dançamos, nós nos fizemos de pessoas extremamente gratas. Mas pouco tempo depois, na próxima barreira, na próxima dificuldade, na próxima limitação, assim como o povo de Israel, ao invés de confiar, nós reclamamos. Porque a água está amarga. Nós vivemos tempos amargos, meus irmãos. O mundo vive tempo amargo. Não só a pandemia trouxe um tempo amargo. O desentendimento entre os homens tem sido um tempo amargo. O fato horrível, porém real, do racismo nos tem mostrado nesses dias um tempo amargo. O desentendimento entre os homens, o aumento da violência doméstica nesse tempo de pandemia, mulheres sendo covardemente espancadas por seus maridos, e tantas outras dificuldades. É um tempo amargo. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez e tem feito por nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Quantas foram as vezes que Deus abriu o mar à nossa frente? É impressionante que Moisés clamou ao Senhor diante de um povo de memória muito curta e ingrato. Moisés clamou ao Senhor e Deus poderosamente, soberanamente, transformou a amargura em doçura. Transformou o que era intragável, a água intragável, em água potável, saborosa. Transformou o imprestável em vida. E é isso que Deus faz, e eu não tenho dúvida que é isso que Ele vai fazer conosco também neste tempo. Eu não tenho a menor dúvida. Deus não está de olhos fechados. O profeta Isaías, capítulo 59, ele vai dizer assim: Deus não está, a mão de Deus não está escondida e nem os olhos de Deus estão fechados para que Ele não possa salvar. São tempos amargos, são dias difíceis, onde um ser humano mata o outro, covardemente, por causa da cor da pele. Mas também onde políticos roubam e tiram respiradores dos hospitais e tornam-se cúmplices e culpados da mortandade de milhares de vidas, dormindo tranquilamente. Tempos amargos em que famílias desajustadas nessa quarentena encontram dentro de casa a violência, a covardia. Tempos difíceis. Mas não é tempo de reclamação. Para aqueles que têm experiência com Deus e que ao longo da vida têm tido experiência com Deus, nós sabemos o quanto Deus tem feito, o quanto Ele fez, e temos a certeza do quanto Ele fará a nosso favor. Então Moisés deu uma pequena demonstração. Ora, vocês acham que o Deus que abriu um mar, Ele não pode tornar essa água amarga
em água boa. Aí Deus fez, o povo então começou a saciar a sede, porque foi em Mara em que o Senhor então lhes deu as ordenanças, os colocando à prova. Aí o povo se levantou, com a sede saciada, e voltou a caminhar. Preste atenção. O versículo 27 vai dizer assim: depois de quê? Depois da experiência de Mara, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, teria evitado a reclamação, a ingratidão. Um pouco mais. 3 dias separaram a celebração, o canto e a dança da reclamação. Mas se o povo tivesse um pouco mais de fé, iria chegar a Elim, e não ia encontrar só uma fonte de água, iria encontrar 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um oásis no meio do deserto. Literalmente encontraria-se com o dito popular: sombra e água fresca. Mas eu vou lhe dar um dado importante. Eu tive o privilégio já de fazer esse trajeto do Êxodo. E eu tive a bênção de algumas vezes orar em Elim. Há uma distância, os arqueólogos dizem que aproximadamente entre Refidim, onde o povo estava, e Mara. Então, entre Mara e Elim, a distância que separava essas duas fontes era aproximadamente 11 quilômetros. 11 quilômetros comparado a 430 anos de escravidão. 11 quilômetros comparado a ver Deus abrindo um mar e libertando o povo do jugo de Faraó. 11 quilômetros. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, a esperança no Senhor, sabendo quem Deus é, evitaria ansiedade, angústia, e o povo não entristeceria o coração de Deus. As águas de Mara eram amargas. A vida muitas vezes se demonstra amarga. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo amargo. Deus pode chegar agora na nossa amargura e tornar essa amargura em água doce. Mas Deus pode também nos permitir caminhar um pouco mais. E um pouco mais à frente, não só vermos essa amargura se tornando em água doce, mas encontrarmos hipoteticamente 12 fontes de águas e 70 palmeiras, a abundância, saciando a nossa sede, descansando das nossas labutas, a uma sombra maravilhosa, à beira do mar. No entanto, o povo de Israel não soube esperar. E eu quero falar com você, meu querido irmão, com a sua família. Talvez você esteja agora em Mara. E a amargura pode ter sido motivada por diversas coisas: saúde, desentendimento, a falta do dinheiro, a falta de paz, o desemprego, a solidão, não sei. Mas preste atenção. Para o povo de Deus, depois de Mara, sempre haverá Elim.
depois de Mara, logo à frente, sempre haverá Elim. E essa certeza deve nos ensinar a prática da gratidão e afastarmos de nós a reclamação. Não colocarmos Deus em dúvida. No tempo amargo, Deus nos guarda, nos protege. No tempo amargo, Ele nos sustenta. Mas Ele sempre tem à frente para nós 12 fontes de água e 70 palmeiras. Talvez o que você queira agora é só que Deus transforme essa amargura agora. E você reclama que beberemos, como sobreviveremos, porque Deus está deixando acontecer isso. Aí você está reclamando. E aí talvez Deus até faça isso para você. Mas não por causa da sua fé, só por misericórdia. Porque Ele é bom. Mas como agradaríamos o coração de Deus se soubéssemos esperar o tempo de Mara, sem reclamar, até que chegue o tempo de Elim, 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu quero terminar. Não sei se o tempo que você está vivendo agora é um tempo cheio de amargura, pode ser. De uma certa forma, todos nós enfrentamos hoje tempos amargos. Mas talvez seja uma amargura pessoal. Uma amargura no seio da sua família. Eu preciso lhe dizer que o mesmo Deus que no passado abriu o mar para você, te livrou de situações tão difíceis e tão adversas, é o Deus que tem à frente a bênção de Elim sobre a sua vida. Por isso a minha palavra nesta noite é de fortalecimento da nossa fé. É uma palavra de renovação da nossa esperança. É uma palavra para que saibamos exercitar a nossa paciência. Sermos bênçãos na vida de outras pessoas. E não sermos nós, os que professam o nome de Jesus, os reclamões. Nós não. Porque há uma esperança, há uma certeza, há uma garantia. Que lá na frente, não sei se há 11 quilômetros, há 11 dias, há 11 meses, mas logo à frente, Deus já tem para nós bênçãos, descanso e refrigério. Enquanto isso, busquemos dar ouvidos aos seus mandamentos, obedecer a todos os seus decretos. Busquemos a fidelidade, a comunhão com o Senhor. E Ele vai nos livrar. Porque Ele é o Deus que abriu o mar, que tornou a água amarga de Mara em água boa e que tinha logo à frente para o seu povo 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ele continua sendo o mesmo Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.